Se for soltar um hino aí, vai aparecer também. Abre nosso som, só para testar. Irmãos, paz de Deus, boa tarde. Irmão Rodrigo, nós vamos começar a reunião daqui a alguns segundinhos. A gente só quer confirmar se vocês estão ouvindo a gente. Faz um joinha aí na câmera. Deixem o áudio de vocês desligados, podem deixar o som. Os irmãos vão ouvir a gente, vão ver a nossa imagem daqui, como vocês estão vendo aí na tela principal aqui, tá bom? Deus que abençoe, boa reunião para nós. E vamos em comunhão aqui, louvar a Deus, daqui a pouquinho vai começar. Até já, Deus abençoe, paz de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a essa reunião com serviço de culto, com adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudamos a todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet
pelo aplicativo do Zoom. Também, se eles tiverem alguma dificuldade, podem acessar o YouTube, é isso, irmão Rodrigo? No CCA Alphaville? Nos dois? CCA Cristão Oficial e CCA Alphaville. Vamos começar essa reunião, amados, cantando o hino 342, 342. Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Agora, amados e queridos irmãos, irmãs, nós iremos aos pés do Senhor com oração. Nós apresentamos aos irmãos a oportunidade de pedirem oração. Foi feito o pedido, irmão Bruno? Não? Nós temos, irmãos, pedidos de oração nesta tarde por enfermidades de algumas irmãs que estão congregando conosco presencialmente nesta reunião, também pela esposa do irmão Tiago, ancião em Santo Amaro, irmã Jéssica, também pela irmã Luciana, esposa do nosso irmão Jean, ancião na Vila Carrão, que está se recuperando de um procedimento de pedras nos rins.
Só que ela já está no 5ª vez que faz esse procedimento. E nós precisamos orar pela serva de Deus, para que ela alcance um milagre, irmãos, das mãos do Senhor. Também apresentaremos o irmão Lucas, filho do cooperador de Votorantim, filho do irmão Rogério, que está com uma lesão na cabeça, num treinamento da profissão que ele passou num concurso da polícia, sofreu uma lesão e pede pelas nossas orações. Também peço pela minha cunhada, a irmã Juliana, que está enfrentando um câncer de mama, está no 3º ciclo de quimioterapia. Quando passa o ciclo, quando realiza o ciclo, tem uma baixa na imunidade, a pessoa sofre muito. Também pela Camilinha, uma criancinha de 1 ano aqui do nosso bairro, em Barueri, que está sofrendo no tratamento do neuroblastoma, que é um câncer infantil extremamente agressivo. Pedimos a oração, irmãos, porque nós confiamos. Antes de começar a reunião, logo que chegamos à igreja, estávamos reunidos, eu, o irmão Jean, o irmão Alberto, o irmão Albertinho, que virá fazer oração por nós, e estávamos falando, amados, que o Senhor, dos exemplos dos heróis que nós temos na nossa infância, os heróis da fé, homens de Deus que, quando falavam, a igreja recebia a manifestação do Espírito Santo, os milagres aconteciam e nós estamos na presença do mesmo Deus. Então o servo de Deus irá orar com fé. E nós cremos, irmãos, que seja aqui na transmissão dessa reunião em Alphaville, seja os nossos irmãos onde eles estiverem, espalhados por esse Brasil ou fora dele, que clamando com fé haverá milagre no meio de nós. Em comunhão, o servo de Deus pedirá também pelo andamento da reunião, para que o Senhor nos envie a sua palavra e conforme o que mais o Senhor der a guia aos teus servos. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Santo é o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Pai, Pai celestial, glória ao teu nome. Eterno Deus e bom Pai celestial, no nome amado de Jesus, o teu santo Filho, nosso joelho se curva na tua presença, te dando graça, Senhor, por tu ter olhado para nós com o teu olhar de misericórdia, revelado a tua graça santa dentro do nosso coração, ter nos feitos entender o teu caminho, Senhor, e te damos graça porque desde que aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, Senhor, podemos dizer que vivemos uma nova vida debaixo da graça, andando, Senhor, nos teus caminhos e buscando a cada dia que passa, Senhor, lutar contra o mal, contra tudo aquilo que se apresenta no nosso caminho, Senhor. Perdoa as nossas faltas, nossos erros diante de Ti, porque habitamos num tabernáculo fraco, imperfeito, Senhor, e vivemos dias difíceis na terra, de luta, tribulação, a tentação rondando os moradores da terra, mas nesta tarde nos cobre com o Teu sangue, limpa o nosso coração, purifica o nosso ser, Senhor, e derrama sobre nós a sabedoria do Teu Espírito, para que possamos com fé tocar na orla dos Teus vestidos, e que a nossa oração, Senhor, junto ao hino que já cantamos, ao louvor que está saindo da boca
pelo teu povo, da tua igreja hoje reunida, em parte aqui presente, em parte, Senhor, pela internet, em cada cidade, em cada estado, que a nossa comunhão, que o nosso sentimento de adoração, Senhor, que a fé que vive dentro do nosso coração, alimentada pela tua palavra, elas possam nesta tarde, Senhor, arrancar o nosso melhor glória, arrancar o nosso melhor louvor, Senhor, e que possamos, Senhor, tocar no trono da tua misericórdia, e que a tua presença possa ser derramada entre nós, Senhor, e que tu possa visitar todos os corações, nos preparando para esse santo serviço de reunião, Senhor, aonde reunidos estamos para tratar assunto concernente à prosperidade da tua obra, Senhor. Precisamos da tua luz, precisamos da sabedoria vinda do reino da tua glória, para que o nosso eu não apareça, para que aquilo que nós entendamos, Senhor, não passe na frente da luz da tua palavra, para que em tudo, Senhor, nós possamos cumprir aquilo que tu tem determinado a cada um de nós na vocação que tu despertou, Senhor. Aleluia ao teu nome. Nesta tarde graças te damos, Senhor, porque já sentimos a tua presença entre nós e já cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo está visitando já cada coração, nos unindo numa só voz, numa só comunhão, Senhor, num só sentimento de adoração. Lamacatalamaia, para que nesta tarde, Senhor, onde essa santa reunião vier a terminar, nós possamos dizer verdadeiramente: o lugar que o Senhor me colocou, habita a luz do Espírito, habita a paz, habita a união, existe a misericórdia e a presença, aleluia, o teu nome, da virtude e do conhecimento, para resgatar, para libertar, para perdoar, para abraçar, Senhor, para olhar sempre com o olho da misericórdia e com o olho da fé, para que em tudo nós possamos ser mais do que vencedor pela tua palavra, tendo a certeza viva que nada nos separará do teu amor, da tua presença, Senhor. Nesta tarde continua presidindo junto com o teu servo, que com zelo, com carinho, respeitosamente está diante do teu ministério, diante do teu povo, diante da igreja, Senhor, cumprindo a missão que tu deu para ele. Derrama sobre ele o azeite precioso, Senhor, unge ele nesta tarde com a virtude do teu Espírito, que ele possa ser cheio da tua glória, e que no abrir e fechar da boca dele nós possamos sentir, Senhor, o nosso coração ferver e a tua presença dentro de nós, Senhor. Continua dando luz na presidência, te apresentamos diante de ti os pedidos de oração que têm chegado nesta noite ao conhecimento do teu povo, Senhor. Aleluia. Tem a Jéssica, esposa do irmão Tiago, tem a Elisa, bendito seja o Senhor, tem a Camilinha, tem a Juliana, tem a Luciane, Senhor, tem o Lucas, filho do irmão Rogério. Enfim, Senhor, quanta enfermidade, quanta luta, quanta assolação teu povo está passando na terra. Mas, Senhor, se nesta tarde tu olhar para nós e derramar um pouquinho de fé, nós temos certeza que nada para diante de uma oração humilhada aos teus pés e uma oração crendo. E quando tu ordena, tudo se movimenta, tudo acontece, tudo aparece pelo amor do teu nome. Quantas vezes a esposa do irmão Jean passou por esse processo, Senhor, nesta tarde, olha com o teu olhar de misericórdia, faz um milagre e nós vamos te glorificar junto às demais necessidades. Não importa a cidade, não importa a região, não importa o lugar que está, Senhor. O salmista escreveu que nós estiver no céu, aleluia, se fizer a nossa cama no céu, tu está, Calamasalamaia, aonde nós estivermos, o teu olhar está nos vendo, Senhor. Nesta tarde, passa com o teu vento sobre a terra, aonde tiver uma alma aflita, aonde tiver uma alma chorando, aonde tiver alguém desanimando, ou até carregando uma sentença de morte, Senhor, achando que não tem condição, que não tem jeito, achando que não tem retorno, Lamana Suia, tu pode passar nesta tarde e fazer uma obra, e nós vamos te glorificar, Senhor. Toma o
nosso país, toma a nossa nação, toma os governantes, Senhor, toma os homens que estão à frente, as mulheres, nos hospitais, as enfermeiras, lutando contra esta enfermidade. Dá-nos força, Senhor, e sabedoria, para que quando tudo isto terminar, nós possamos dizer: Senhor me guardou, Senhor me sustentou, Senhor. E se tu achar graça de levar alguém da nossa casa, da nossa família ou da nossa igreja com o Covid, que nós possamos ter a luz e dizer assim: guardou a fé, venceu a carreira e aguarda a vinda de Cristo. Da nossa sabedoria, Senhor, para que nós não viemos nos embriagar na alegria, no dia da festa, no dia da benção financeira, no dia que haver paz, nós não venhamos a esquecer, Senhor, que foi a tua palavra e a tua misericórdia que nos deu. E dá-nos também, Senhor, força, porque o dia do luto chega, o dia da tristeza chega, o dia da guerra chega, para que neste dia nós possamos guardar em nós a tua palavra e acreditar, Senhor, que no seu tempo tu nos dará vitória. Na manca, na mana suya, te damos graça em tudo. Manda a tua palavra, fala conosco. Aleluia. Luz para os nossos caminhos, lâmpada, Senhor, para os nossos pés. Andou vertendo suya, lama catalaia. E nesta tarde, Senhor, aquele que precisa está acompanhando no aplicativo, Senhor. Aquele que é valente está acompanhando. Aquele que precisa de dom está acompanhando. Aquele que crê está acompanhando. Senhor, como é duro trabalhar sem ferramenta. Abre o céu nesta tarde e derrama os teus dons entre nós, Senhor. Nos dá dom para trabalhar na tua obra. Para que quando, como tu deu na boca do teu servo, como nós falávamos dos heróis que nós tínhamos, Senhor, que pregavam a tua palavra, que falavam de ti, Senhor, que eram cheios da tua glória. E quando lavore mando soia, e quando nós viemos a partir desta terra, alguém possa se lembrar do glória da nossa boca, da virtude do som do nosso instrumento, da oração que tu dava, ou até da palavra pregando, ou do mando que taia sura la maia, urra catanaia, ou do ando vorto que manda la maia, do nosso olhar de misericórdia, Senhor, que nós possamos deixar saudade um dia e cantar um dia todos juntos no reino da tua glória, o cântico da vitória. E damos graça por tudo em Jesus teu Filho, bendito na tua glória em eterno. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória ao Senhor. Bem, amados irmãos, vamos ficar em comunhão, para que dos céus o Senhor possa nos mandar mais uma vez a sua santa e bendita palavra. Fiquemos nessa comunhão e o nome de Deus, por tudo, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala com nós, Jean. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo
17. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ficar todos de pé para ouvir a leitura da palavra, por favor. Todos os que estão aqui, aí na sua casa também, o ministério deve ser o primeiro a dar exemplo. Glória a Jesus. Vai pôr o texto, Brunão? Vai pôr? Já está, já? 1 Reis, capítulo 17. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Somente até aqui, irmãos. Amém. Ô Marquinhos, se puder ligar o resto desses ar aí para nós, Marquinhos. Não sei se está aí o controle. Então, amados irmãos e irmãs, todo o povo de Deus que está presente aí aqui, os presenciais e os que estão também através da live, do Zoom, e no YouTube também está, né, Bruno? No YouTube também. Elias tinha uma felicidade e uma infelicidade ao mesmo tempo. Isso tudo aos olhos humanos. Aos olhos de Deus, ele era bem-aventurado em tudo que fazia. A felicidade era de que ele ouvia a voz de Deus com muita clareza e compreendia. E a infelicidade é que várias dessas vezes que ele ouvia a voz de Deus era contra o rei. Era contra o rei Acabe, que era um rei que era dominado, depois de algum tempo, foi dominado por uma mulher que era dominada também por um espírito maligno, que era Jezabel, que fez toda aquela destruição no reino. Amados irmãos, e como ele tinha a felicidade de conhecer a voz de Deus, e por conseguinte a infelicidade de essa voz falar contra o rei, logo o rei criou alguma animosidade contra ele. Ele dizia: esse homem só prega contra eu. Ele só fala contra mim. Tudo que pergunta para ele, ele fala contra mim. Ele não gosta de mim. E não era questão de gostar ou de não gostar. Era questão de que Deus, usando do seu servo, estava reprovando as atitudes de Acabe. E não tinha como agradar, não tinha como ele ficar feliz, porque ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ser reprovado, ninguém gosta de ser censurado, irmão. A verdade é essa. Nenhum de nós que está aqui pode dizer: eu gosto tanto de ser repreendido. Não conheço essa pessoa. Nenhum de nós gosta. Todos nós sofremos. E ele, pelo dom de Deus, sofria também. Porque quando ele pregou que não haveria chuva, ele estava no meio do povo que ia passar a seca. A palavra diz que o lavrador é o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador é o primeiro que ou sofre o dano ou recebe a bênção também. E quando ele fez essa pregação, está dando um pouquinho de microfonia, Bruno, dizendo que não haveria chuva, deve ser o ambiente, que não haveria chuva na terra, ele não tinha de onde sustentar, porque ele era um missionário, ele era sustentado daquilo que Deus preparava. O povo já começou a padecer necessidade, e ele então foi ordenado assim: olha, vai para junto desse ribeiro que está perto do Jordão aí, um afluente dele, e fica lá, que eu vou prover o que você precisa. Mas vai prover como, Senhor? Eu vou prover, vou mandar os corvos te levar pão e carne pela manhã e pão e carne pela noite. Glória a Deus. É algo inconcebível, irmão? Primeiro que eram animais. Segundo, onde eles tirariam pão e carne se toda a terra estava com fome? E o Senhor disse para ele: vai bebendo do ribeiro. Água tem no ribeiro aí para você beber. E da forma que Deus falou, Deus cumpriu. Os corvos no começo do dia chegavam lá com pão e carne.
Tem um irmão que perguntou para mim se a carne era assada ou crua. Eu falei, não sei, irmão, se for assada, eles já levavam garfo, faca, prato, uma Coca-Cola. Já levava tudo. O importante é que provia o que eles precisavam. E quando era tarde, a mesma coisa. Mas chegou um momento que o ribeiro começou a secar. Que a pregação dele chegou até ele, alcançou ele também. E é esse o conteúdo dessa palavra essa tarde para nós. Primeiro, você que está ouvindo a palavra essa tarde, você vive o que você prega? A palavra que você prega alcança só a igreja? Ou alcança você também? É uma pergunta a se responder. Não, irmão, terça-feira Deus mandou uma palavra de bênção aqui, eu tomei posse dela, mas até eu que sou mais bobo. Eu quero ver a palavra de repreensão, que não é para falar mal, que não é para suspeitar mal, que é para ter a caridade, aquelas coisas que vocês estão cansados de ouvir, e nenhum de nós está cansado de fazer, porque não faz. Amar o próximo, amar a Deus. A palavra está te alcançando, meu irmão? A palavra está te alcançando, minha irmã? Nós devemos nos lembrar que exemplo supremo é o de Cristo. Sempre foi e sempre será. Mas nós fomos colocados, pelo menos, na pior das hipóteses, como alguma referência, né, irmão Jean? Alguma referência, pelo menos em destaque nós temos estado, nem que seja pela altura do púlpito. Mas bem-aventurado o homem que ele pode estar debaixo do púlpito, mas a luz de Jesus que está nele fica acima do púlpito, acima da igreja, acima do ministério, acima da carteirinha dele, acima de tudo. E que quando Deus fala para ele, prega, ele prega. E quando Deus fala, se cala, ele se cala. Irmãos, é a última reunião ministerial desse ano. Um ano que foi, meu Deus do céu, totalmente atípico para o mundo, atípico para a nossa igreja, que nós passamos por uma grande mudança. Mas em tudo o Senhor nos sustentou. E eu estava vendo, ainda mostrando para a irmã Mara agora, aqui um pouco antes de começar a reunião, mostrando os irmãos no Zoom, em tudo que é cantão desse país afora, gente longe assistindo a gente, de outros estados, tem lugar que é 1 hora menos que aqui, como Mato Grosso do Sul, mas lá, firme. Irmão Júlio está lá em Araçatuba de terno e gravata, na comunhão, assistindo a reunião, glória ao nome do Senhor. As irmãs de véu na cabeça, lá também assistindo a reunião, dando glória a Deus. E o Senhor está mandando a sua palavra essa tarde. E essa palavra vem como uma profecia para todos nós. Preparai-vos, igreja. Preparemo-nos, ministério da obra de Deus. Reforço sexto. Prepara os teus molhos. Porque 2021, Deus vai mandar que a mão direita e a mão esquerda transbordem na tua vida. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus será derramada sobre a terra e a nossa igreja será transformada pela virtude do Espírito Santo. O ministério, os anciãos, todo o corpo ministerial da obra de Deus será transformado. Os irmãos perceberam que já há alguns anos as guerras foram acabando, as dissensões foram acabando, a disputa pelo poder foi acabando, porque o que tanto nos foi ensinado ao longo desses 10 anos, cuida do teu povo, cuida da tua igreja. Quando era no outro mês, cuida do teu povo, cuida da tua igreja. E alguns afortunados se conscientizaram disso e foram imergidos dentro da sua própria congregação. Fez visita, fez funeral, fez casamento, fez batismo, apresentou criança e a igreja foi florescendo. Se você crê na palavra, dá um glória a Deus aqui essa tarde. O que você está precisando, Deus vai te dar. A tua força está acabando, mas a força do teu Deus está só começando. Ô Elias, você está na beira do ribeiro e ele começou a secar. Não se preocupa não, vai aparecer uma viúva na tua vida. Mas a palavra precisa alcançar você. É a única condição, meu irmão. É a única condição, minha irmã. Se a palavra não alcança você, você está perdendo tempo no ministério. Você está perdendo tempo. Pode achar ruim quanto for. Pode chegar uma enxurrada de carta de renúncia. Você está perdendo tempo. Quer salvar a tua alma? Entrega. Agora, se você ama a Deus,
fraco eu também sou, todos nós somos, aliás, o mais fraco sou eu, e você disser, Senhor, eu preciso de Ti, e eu quero ser um instrumento na Tua obra, o Senhor te diz essa tarde, em nome de Jesus Cristo, Kalima, Yeshua, Lamaia, seja cheio do meu Espírito Santo. Deus não quer aqui crentão, nem bonzão, nem anciãozão não, irmão. Deus quer aqui verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e verdade. Não é super-herói, não é intocável, não é o mais inteligente, é um vaso fraco, quebradiço, vazio, que necessita ser cheio do Espírito Santo. Receba a virtude dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. O profeta havia vencido todos aqueles profetas de Baal, mas é aquele efeito retardado, irmão. Sabe quando a pessoa sofre um acidente, que quando o sangue esfria, que ele começa a sentir dor, leva um corte, faz uma quebradura, e depois, na hora do susto, a pessoa não vê, não sente nada. Dali um pouco, baixa a adrenalina, começa a vir a dor. Ele tinha vencido aquele mundaréu de profeta, e depois Jezabel falou, avisa a ele que eu vou pegar ele. Ele venceu os profetas e ficou com medo da mulher. Homem, irmão, homem sendo homem. O ancião só é alguma coisa, mas muito pouca, quando Deus está na vida dele, irmão. Sem o Senhor, diz a palavra, nós somos pobre, miserável, desgraçado e nu. Glória ao nome do Senhor. Se Deus não estiver com nós aqui, irmão, a igreja não enche, o povo não crê na palavra, as almas não são convertidas, é só guerra, é só fuxico, é só briga, é só contenda, é só disputa. Servos de Deus, servas de Deus, sejamos essa tarde todos cheios do Espírito Santo. Ele vence essa mulher, esses profetas, e começa a sair em direção ao deserto, fugindo de Jezabel. Ficou tão angustiado, que deitou debaixo de um pé de zimbro, e pediu a morte, Jean. Aqui, Deus me perdoe, eu quero morrer, de angústia. Não é muito forte, nem muito fraco, é só um homem sendo um homem. Eu não aguento não, essa mulher vai me perseguir até o fim da minha vida. Largou mão, irmãos. Deitou embaixo de um pé de zimbro, e falou, agora eu vou esperar a morte chegar. Quando ele está ali dormindo, um anjo vai e toca nele, um anjo. Ele desperta, o anjo mostra para ele, ó, tem uma botija de água e um pão assado, prontinho para você. Come e bebe, porque muito comprido te é o caminho. Irmão, irmã, aleluia, aleluia. Tu estás debaixo do pé de zimbro, irmão? Está embaixo do pé de zimbro, irmão? Está pedindo a morte? O anjo de Deus hoje toca em ti e te diz, come e bebe. Muito comprido te é o caminho, diz o Senhor. Muito comprido te é o caminho, come e bebe. O Deus que foi contigo e venceu os profetas de Baal, é o Deus que é contigo, vai vencer Jezabel, vai mandar chuva sobre a terra. O mesmo Deus que deu a palavra para que a chuva se fosse, foi o mesmo Deus que deu a palavra para que a chuva voltasse. A chuva parou mais fácil do que voltou, porque é mais fácil destruir do que construir. É assim mesmo, irmão. Para orar, teve que orar, mandar o moço olhar, orar, mandar o moço olhar, orar, mandar o moço olhar, até que ele viu uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão, que não era indício nenhum de chuva. Mas o que Deus precisa do homem não é de condição, Deus precisa do homem é de fé, irmão. É que quando você pregue a palavra, a fé borbulhe no teu coração, como uma água no fogo, na chaleira, em nome de Jesus Cristo. Quando você pregar a palavra, que a igreja sinta a fé emanando dos teus lábios, dos poros da tua pele, do teu olhar. Receba nessa tarde fé, unção, ousadia, dom da parte de Deus. O Senhor vai te dar coisa maravilhosa. Quando ele viu uma nuvenzinha tamanho de uma mão, ele falou para o moço, pronto, era tudo que eu precisava. Avisa o rei para apertar o passo, que senão a chuva pega ele no caminho. Mas na imensidão do céu, irmão, uma nuvem do tamanho da palma de uma mão, irmão, podia ser o tamanho da cabeça de um alfinete, irmão. Um com Deus é maioria. O Senhor ainda é tudo na nossa vida. Quantos acharam, irmãos anciãos, que essa igreja ia acabar? Ou estou pregando mentira aqui? Quantos acharam que essa igreja ia acabar, irmão? Quantos, irmão? Quantos acharam? Inclusive nós. Mas o Senhor ainda é dono da sua obra.
E ele disse na sua palavra, a árvore ainda que cortada, e apodrecidas raízes na terra, apodrecida raiz na terra, ao cheiro das águas, soltarão os seus renovos e não cessarão. Alamaia, corta aqui, ela brota ali, tampa aqui, ela estoura lá. Ô irmãos do interior, vocês de outro estado, do Nordeste, do Sul, de tantas localidades que estão nos assistindo aí, nós estamos longe aqui em São Paulo, mas nós estamos orando por vocês de dia e de noite, nas nossas orações, e a igreja de Deus está orando por vocês, está ou não está, irmão? Tem um ministério aqui para dar um glória a Deus por essa palavra. Receba em nome de Jesus o nosso abraço, receba em nome de Jesus o nosso agradecimento, o nosso respeito pelo vosso trabalho, e ouçam bem uma coisa, enquanto Deus for a direção desse lugar, homem nenhum manda nessa obra. E Calamanaia, o Espírito de Deus vai ter livre curso, vocês vão pregar a palavra, vocês vão anunciar o Evangelho, se tiver que cantar louvor, vai cantar louvor, se tiver que a mulher pregar, a mulher vai pregar, porque a obra é de Deus. Glória ao nome do Senhor. E todo aquele que for grande, que Deus faça ele bem pequenininho, mas aquele que se achar pequenininho, seja crescido essa tarde pela palavra, no nome de Jesus. Não se preocupa com a carteirinha não, irmão. Se preocupa com a salvação da vida eterna no teu coração. Que a carteirinha vai queimar com o fogo que vai passar aqui. Mas o que tem dentro do teu coração, se for de Deus, se for de verdade, demônio nenhum pega. Glória a Deus. E se o Senhor esvaziou a tua igreja, tirou a palavra da tua boca, se humilha até o pó, e vê onde você errou, para o Senhor te encher de novo da sua santa palavra. E o povo voltar a comer da tua boca, glória ao nome do Senhor. Se faltou revelação, não foi a revelação que faltou, foi a oração que foi interrompida, foi a tua ligação com Deus que foi interrompida. Irmão, eu quero que fique gravada nos canais do YouTube essa palavra, quero que fique gravado no aplicativo, vocês vão ver o que Deus vai fazer nesse 2021 nessa igreja, glória a Deus. Foi 10 anos coçando ferida, igual Jó sentado na cinza, no caco de telha, glória a Deus. Hoje de manhã aqui, teve mais irmã no culto das mulheres do que tinha quando abriu essa congregação, e o Senhor vai multiplicar. Se vocês creem, da glória a Deus, o Senhor vai encher. Irmão Samuel, antes de voltar para a CCB, falou, nós ainda vamos pregar para a multidão aqui, falou ou não falou? Acabou de sair o resultado do YouTube, as nossas lives já foram vistas mais de 3.200.000 vezes, é a palavra de Deus sendo pregada, é o Evangelho sendo pregado. Veio a pandemia, nós vai para a internet, fecha a internet, nós vai para a rádio, não tem rádio, os meninos vão em Itapevi tocar na praça, recebe virtude da palavra, da glória a Deus, recebe uma unção nova hoje. E ninguém vai parar nós, irmão, nós vai na rádio, nós vai na televisão, nós vamos onde der, onde puder, nós vamos falar da palavra de Deus. Se o demônio pode ficar pelado na tela da televisão 9 horas da noite, nós podemos ir lá falar da palavra de Deus também, falar que Deus é bom, falar glória a Deus, vamos ou não vamos, homem? Falar calamanaia, glória a Jesus. Ontem o servo de Deus saiu para atender uma tribo indígena, porque eles são diferentes, largaram eles passando fome para trás de nós, Satanás. Nós vamos cuidar das almas, irmão. Político é só na Assembleia, na Câmara de Vereador, lá no Planalto. Aqui é lugar de serviçal, de trabalhador, de servente. Tem algum servente essa tarde aqui para dar um glória a Deus por essa palavra? Ou você é mandão? É você que manda, porque você é ancião. É você que manda, porque você é diácono. Você que é irmã da piedade mais velha, é você que manda. Ou você aí, irmãozão, você está segurando com mão de ferro a tua região. Cuidado que Deus vai cortar tuas pernas, você vai cair, irmão. Não, seja o serviçal. E esse problema não é de agora, Jean. Não é de agora, Wayne. Eles estavam no caminho e o Senhor só ouvindo a conversa dos discípulos. Quem que é o maior, será? Quem de nós é o mais bonito? Quem de nós ele ama mais? Que eles tinham uma desconfiança por causa da proximidade do Senhor com João. Eles se sentiam enciumados, os discípulos. E quando chegaram num lugar para comer, o Senhor falou, o que você estava falando no caminho aí? Eles deram uma de boa, falou, não sei o que estava falando. Eu falei, não, eu vi vocês arrazoando aí, com uma questão. O que aconteceu que vocês estavam meio aborrecidos? Olha a sabedoria.
Nós estávamos aqui pensando, quem de nós seria o maior, hein, Senhor? Quem de nós é o mais importante aqui? Olha com o que os caras estavam preocupados, irmão. Homem faz coisa de homem, irmão. Mas deixa o Espírito Santo tomar a tua vida, que você vai virar anjo na presença de Deus. Você vai pregar vida, vai ter vida. Você vai pregar cura, vai ter cura. Você vai pregar libertação, vai ter libertação. Deixa Deus transformar a tua carne, você num homem espiritual, numa mulher espiritual. E o Senhor vai e diz para ele, então arrazoai entre vós, quem é maior? O que serve à mesa ou o que é servido na mesa? O garçom ou o cliente? Evidentemente, maior é o cliente, o garçom é o serviçal, é aquele que está servindo. E o Senhor disse, disseste bem, eu entre vós sou como que serve. Eu sou o garçom, agora vê vocês quem é o maior, quem é o mais bonito aí. A confusão acabou por ali mesmo, irmão, glória a Deus. O Senhor deu o exemplo supremo, sendo o maior se fez o menor. E Ele mesmo disse, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, alamaia, o primeiro e o derradeiro. O Senhor é tudo na hora do nada. O Senhor é aquele que está contigo com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com ministério, sem ministério. Não esquece de uma coisa, fama passa, grandes pregadores hoje não estão sendo nem lembrados, e algum deles está com um copo de pinga essa hora, bêbado, depressivo, largado, ainda está sendo chamado de demônio. Não pega a glória para você, deixa a glória para a palavra de Deus, irmão. E deixa a obra de Deus crescer, porque o mesmo povo que te põe lá em cima hoje, amanhã vomita você da boca e você vira lixo. Mas o que fala contigo, não. O que fala contigo não lembra se você é ancião, nem cooperador, nem nada. Para o Senhor você é uma ovelha e vai ser ovelha até o fim. Glória ao nome do Senhor. Então, se o Senhor for o teu pastor, dá glória a Deus essa tarde. E fica firme nessa boa palavra. O Senhor vai te dar do ribeiro, e nem que os corvos tenham que bater na sua porta, vai chegar pão e carne na sua mão. Da onde vem não interessa, interessa que você vai comer da promessa de Deus na tua vida, que você vai usufruir dela na tua vida e vai dizer, Senhor, eu posso dizer o que disse o salmista, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, e vai cuidar de ti todos os dias da tua vida. Não vai faltar palavra na tua igreja, não vai faltar minha glória no meio do meu povo, não vai faltar os meus sinais, porque o tempo do aprendizado já passou. Agora é o tempo da prática na palavra, diz o apóstolo Paulo. Os 7 anos que ele ficou na Arábia, depois que encontrou com Ananias, que foi curado da cegueira, quando o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, ele não saiu pregando a palavra, foi levado para a Arábia, ficou 7 anos lá aprendendo na carne, sofrendo. Ele era doutor na lei, mas das coisas de Deus ele não sabia nada. É isso que dizem que a letra mata e o espírito vivifica. A Bíblia sem um guia é uma pessoa perdida numa mata virgem, pode conhecer de capa a capa, se não tiver a guia do Espírito Santo, não serve para nada, é um livro qualquer. E ele então adquiriu, irmão, a consciência do Espírito Santo, escreveu essas cartas maravilhosas que nós vimos. Então glorifica a Deus, já passou o tempo da Arábia na tua vida, vai para os campos, alamaia, vai para os valados, vai na cidade, cura os enfermos que nela houver, no nome de Jesus. O Senhor te põe hoje em qualidade de profeta, o Senhor te põe hoje em qualidade de missionário. Onde pisar a planta do teu pé, eu vou te dar aquele lugar por herança. Onde abrir a tua boca, eu vou falar nela. Onde puser a tua mão, haverá prodígio e milagre. Receba a palavra de Deus, irmão. E vai no nome do Senhor. E quando algum demônio vier te acusar, rasga a tua túnica e mostra a marca nas tuas costas, mostra as marcas da chicotada, mostra as marcas da prova, mostra as marcas do desprezo, e com toda autoridade diga para ele, para trás de mim, Satanás. Salamaia. E calamúria sirianda lamaia, ida e amuia laia. Quando quiserem te acusar de alguma coisa, mostra o preço que você pagou, mostra o alvará de soltura que eu te dei, a conta tá paga. E honra essa graça maravilhosa, honra esse lugar que você ocupa na obra de Deus, e vai firme, porque o que você viu até hoje não é nada perto do que você vai ver daqui para frente.
Deus seja louvado. Vai ler a ata? Nosso irmão Jean vai vir ler para nós a ata da última reunião ministerial. Tem 60 dias, né? Ele vai ler a data para nós. 11 de outubro de 2020. Glória a Deus. Deus seja louvado. Congregação Cristã Apostólica Barueri, 11 de outubro de 2020. Ata de reunião realizada em Alphaville, Avenida Ômega 365, Alphaville, Barueri, São Paulo. A reunião de anciães foi iniciada em nome do Senhor Jesus às 8h22, presidida pelo irmão ancião Wayne Trevisan, com uma oração a Deus. Após, foi cantado o hino 295. Contou com a presença de um grupo de membros, conforme constam na lista de presença. Foi justificada a ausência dos irmãos Marcos, ancião de Mairink, e Francisco Clóvis, diácono do Jardim Leblon. Irmão Wayne passou assunto sobre o irmão Manuel de Moçambique, com manifesto interesse em migrar para o nosso ministério. Porém, carece de melhor análise, tendo em vista que não foi muito bem esclarecido esse interesse. Ficou definido que assuntos dos irmãos da África devam ser discutidos através do irmão Rodrigo Alves. Definiu-se que a reunião do ministério será no terceiro domingo de cada mês, a partir de novembro de 2020. Irmão Israel, do Jardim Leblon, mencionou que a Irmandade local está colaborando com doações para a construção da cozinha da igreja. Irmão Mauro Sampaio comentou sobre o trabalho realizado em Guarulhos, construção de casas para irmãos necessitados. Irmão Rodrigo Alves mencionou que Deus já preparou o recurso para o telhado de Itapirapuã, São Paulo. Irmão Rodrigo pediu que os irmãos refletissem em acreditar que bom é estarmos sempre em oração, em comunhão, e que estamos em uma nova fase em nossa igreja. Foi feita a leitura da ata anterior, referente a 13 de setembro de 2020, aprovada pela reunião. Após a oração a Deus, foi confirmado alguns servos de Deus, novos obreiros para o ministério. Às 9h27, adentraram a reunião os demais servos de Deus, dando-se início à reunião geral, sendo cantado o hino 315 e elevada uma oração a Deus. Irmão Wayne Trevisan explanou assuntos sobre o crescimento da igreja, ênfase na valorização dos jovens e das irmãs que são nossas ajudadoras. Procurar levar o ministério com responsabilidade, abster-nos de julgamentos, cuidar, amar e construir com amor. A reunião foi encerrada às 9h59 após uma oração a Deus. Não há nenhuma retificação a ser feita, a ata foi aprovada, selada com um amém da Irmandade. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Obrigado. Isso aqui vai ler esses aqui. Você lê os novos obreiros depois? Temos alguns novos obreiros também que foram confirmados. O Wayne vai passar para nós depois. Foi orado agora um pouco mais cedo, alguns irmãos diáconos, irmãs da piedade, um cooperador. Irmãos que entrarem na reunião, vocês têm que habilitar entrar usando o áudio da internet, né? No Zoom lá. O áudio de vocês está mutado, mas o nosso está aberto aí para vocês. Todos estão ouvindo, que nós estamos com ele ligado aqui também. O Eliezer passou algum resumo dos anciãos que mandou? Jean, para você não, né? Nós queríamos um resumo dos anciãos sobre o andamento da obra de Deus em cada região. E a gente quer aqui deixar para vocês, mostrar para vocês, os anciãos que estão assistindo aqui à reunião, o quanto vocês são desorganizados. Vocês cobram São Paulo de tudo, mas quando a gente pede uma informação, como foram os batismos, como foram os cultos, como foram as aberturas de casa de oração, 4 irmãos haviam passado por mulheres de mais de 60 anciães.
Então lembrem-se disso, que antes de cobrar São Paulo, organizem vossa vida aí. Organizem, porque o reino dividido contra si mesmo não prospera. Tá certo, irmãos? Vocês são muito bons para cobrar. Quero carteirinha, preciso de inário. Ninguém se preocupa quanto nós gastamos para imprimir, porque nós não imprimimos um inário só para você. Tem que imprimir 5 mil, 10 mil, e sai da onde esse dinheiro? Com R$100 de fundo bíblico que os irmãos compram? Acho que não. Precisa de muito mais que isso. Esse dinheiro sai de algum lugar. Então, é bom que os irmãos se lembrem. Essa reunião, irmão, para a gente começar a colocar as coisas no lugar e começar a falarmos, como sempre falamos e falamos ainda mais, como homens. Fala direto para os irmãos, não tem mimimi nessa reunião. É coisa de homem. Quem está no ministério tem que ter hombridade de se portar como um homem de Deus. Bom, portanto, nós vamos falar dos irmãos que estão aqui, que são os que nos passaram. Região de Sorocaba. No primeiro semestre de 2021, deverá ser inaugurada a congregação, com a ajuda de Deus. O irmão Bertinho fez um levantamento lá essa semana, junto de uma empresa de engenharia, sem ar-condicionado, sem banco, sem órgão, sem som, R$152 mil. Falta para terminar. Com todos esses outros itens, a gente imagina que fica uns R$220 mil. Foi o que a gente havia falado mesmo, estimado uns R$200 mil para terminar a igreja. Só o terreno já foi 180, com 220, 400, com 150 que falta, meio milhão de reais, e o que já foi gasto vai esbarrar em uns R$800 mil. Então, mas está caminhando. Graças a Deus, só de vidro foram gastos R$13.500 agora, recentemente, que são os blindex da igreja, que também deverão ser instalados nos próximos dias. Se uniu a nós a congregação de Capela do Alto, Votorantim e Campos de Boituva em Boituva. São 3 congregações a mais. Isso tudo região de Sorocaba. Mairink continua normal. Mairink lá, né, irmão Marquito? Nós abrimos a sala de oração do Jardim Vitória. Mairink também. Mairink, a obra tinha parado lá. O servo de Deus aqui de São Paulo retomou, o irmão Marcos, junto com o irmão Antônio. O irmão Marcos assumiu lá. E também no Jardim Vitória, em Mairink. São Roque está o bairro da Campininha, e agora Goianã, bairro do Goianã também, eles já estão abrindo ponto de culto lá. Tudo na região de Sorocaba. Itapetininga, foi aberta uma nova casa de oração. Jorge Wetter foi aberta uma igreja nova, bem bonita, também região de Sorocaba. Foi agora, recentemente, dia 26, tem a abertura da nova igreja de Votorantim também. Estudo, região de Sorocaba. Eu esqueci, pergunta para o irmão Aguinaldo, ele falou o nome aí 300 vezes. Sotema, no Jardim Sotema, ele falou para nós na reunião em Sorocaba na última segunda-feira. Também foi aberto um ponto de culto. Aqui em São Paulo, permanecem todas as igrejas, bairro do Limão segue fechado ainda para manutenção, Santo Amaro também aberto, com culto quase todos os dias, região de São Bernardo, lá com o irmão Samuel Abrão, o irmão José Manuel, também vai muito bem, região de Suzano, a igreja triplicou de tamanho, Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquá, região de Arujá, Guarulhos, lá no Mão Sampaio, onde o Mão Sampaio também atende ali na estrada da Água Chata, também muito bem, Carrão, também, graças a Deus, houveram vários batismos agora recentemente, inclusive hoje foi orado um diácono e um cooperador para lá, que serão ordenados pelo Mongiano nos próximos dias, e outras igrejas mais, que tudo na região de São Paulo. Uniu-se a nós também Mogi das Cruzes, a congregação de Mogi das Cruzes, que é região metropolitana aqui de São Paulo. Mato Grosso, nós fizemos a compra da congregação da cidade de Sorriso na semana passada. Mato Grosso do Sul também vai indo muito bem. Goiás agora começou em Trindade, em Águas Lindas também a obra vai muito bem. Brasília também não tinha, né, Moinho? Foi aberta agora. Foram iniciadas agora lá junto do querido irmão Moacir. Irmão Adriano em Campo Grande, já está com a administração aberta. Irmão Pedrão, irmão Cristiano em Naviraí. Também a congregação já está coberta, pronta, próxima de ficar pronta também. E no Mato Grosso, em Nova Monte Verde, nós temos uma congregação para 100 pessoas, que deve ficar pronta também nesse primeiro semestre de 2021. É um pequeno resumo, irmãos, que nós gostaríamos de passar. Eu vou falar até metade, irmão N, depois termina junto dos irmãos. Trabalho com os obreiros. Nós temos quantos obreiros aqui?
juntando os diáconos, acho que é 31, né? Tinha 24 obreiros e 7 diáconos. Somos em 30, quase isso aí, ou beirando isso aí, fora os músicos, organistas. Todos eles têm uma atribuição, todos são respeitados, tem uma escala de trabalho que é respeitada, e cada um cumpre a sua escala. Quando não cumpre, avisa um companheiro para cobrir. E isso fez a obra de Deus, pelo menos aqui, parte deles estão aqui hoje, podem testemunhar disso, fez a obra de Deus aqui crescer muito, 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 muito. Aquele que monopoliza, que segura tudo na sua mão, ele costuma não ser feliz. Então, irmão ancião, irmão cooperador, os irmãos diáconos, deleguem, liberta a obra, divide o trabalho com os teus irmãos e deixa eles trabalharem, eles te ajudarem a fazer a obra crescer. Tem irmão que tem a chave da igreja, o livro da coleta, os instrumentos, ele pega a conta de água, ele pega a conta de luz, ele faz tudo. E quem faz tudo? Não faz nada. Então precisa abrir um pouco mão, confiar na boa intenção das pessoas que estão à nossa volta para poder contribuir com o nosso trabalho. E deixar que os nossos irmãos tenham prazer. E diga-se de passagem, irmão, fazem mais do que nós. É só deixar. Essencialmente as nossas irmãs que são muito bem dispostas para trabalhar na obra de Deus também. Aqui em São Paulo, nós temos feito Santas Ceias mensais, todo segundo domingo do mês, em grande parte das congregações. Na região metropolitana e parte do interior tem feito trimestral. A orientação é semensal. É um processo que a gente entende que vai sendo implantado ao longo do tempo, até que ela se torne mensal, para que a nossa Irmandade esteja sempre renovada na comunhão, sempre ligada nas coisas de Deus, sempre atenta, sempre em oração. A Santa Ceia mensal tem esse benefício. Irmão Rodrigo, mas a palavra não fala que tem que ser mensal, nem anual. Todas as vezes. Então, eu mais ou menos participo de 50 Santa Ceia por ano. Mais ou menos. Só a minha comum congregação tem 36 por ano. São 3 por mês aqui, por causa dos cultos intercalados, né? Tanque de batismo, anciães, Contagem, Minas Gerais, Sorocaba, Itapetininga, Jardim Leblon, em Suzano, Bairro do Limão, quando reabrir, onde mais tem tanque de batismo aqui? São Bernardo do Campo, Alphaville, Itapevi, Campininha, 9, pelo menos aqui, mas tem muita, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aí no Itamaracá, em Sorriso, também tem tanque de batismo. Bom, todas as outras que tem servo de Deus ancião, irmão, mas e se o ancião não está no culto? Se o ancião não está no culto, apresenta o cooperador para o ancião, então. Porque o ancião é para estar no culto. Se não, apresenta o cooperador para o ancião. Ou cooperador de jovem, um servo de Deus que tenha mais desejo de servir a Deus. E ele fica nos cultos. Deixa o tanque de batismo cheio, irmão. Cheio. E todo dia depois da palavra, pergunta se alguém sente de batizar. Só no mês de novembro, nós fizemos 7 batismos aqui no Alphaville. Só em novembro. Só no mês de novembro. Em dezembro já fizemos 1. Mas é que às vezes a gente acaba esquecendo também. Mas se perguntar todo culto, toda hora tem alguém para batizar. A Irmandade já aprendeu o que é assim. E aqui o tanque de batismo nunca esvaziou, desde o dia que encheu. Desde o dia 17 de fevereiro de 2016, ele nunca esvaziou. E não vai esvaziar, em nome de 2017, e não vai esvaziar. Então, tanque de batismo sempre cheio, tá bom, irmãos anciães? As congregações, irmão, tem muitos irmãos que estão em imóveis alugados, que eles se acham meio dono da igreja. Mas os que são imóveis nossos, é uma orientação, é uma ordem que nós estamos passando aos irmãos anciães, deixem o tanque de batismo cheio. Irmão, mas e se não vier ninguém? O problema não é se não vier, o problema é se vir e não está preparado para receber. Se não vier, ok. É igual loja. Loja, comerciante é prisioneiro de porta aberta. Não interessa a hora que o cliente vem, a hora que ele vem, você tem que estar lá. Ele vem 300 vezes, você está lá. O dia que ele vier e você não tiver, ele vai falar, essa loja nunca abre. Não é? Então, por favor, irmãos, a gente tem pedido isso bastante a vocês. As almas precisam ser salvas e talvez você está sendo um empecilhozinho aí. Deixa Deus te usar, meu irmão. Vai fazer batismo. Vai ser aqui ser ancião para quê? Não era fazer batismo? Fazer batismo. Eu vou encerrar aqui com as orquestras, porque quando chegar nos jovens, o irmão N tem muito mais conteúdo para falar, porque eles têm um trabalho lindo lá em Itapevi. Nós continuamos valorizando as nossas orquestras.
Como sempre, valorizamos os músicos, organistas, musicistas. O que pedimos nos anos anteriores, ao longo desses 10 anos, pedimos hoje novamente: toquem com modestia, toquem de coração ao nosso Deus, evitem fazer arpejo, floreado, gracinha nos cultos, não traz edificação para ninguém. Nós estamos aqui para louvar o Senhor, nos ensaios, nos encontros, os irmãos se alegrem em Deus, até porque a nossa irmandade é muito nova, não conhece os hinos. Se você faz muito floreado, eles não sabem o que cantar, eles se perdem, não conseguem, ou a orquestra toca muito alto, a irmandade não consegue ouvir, não consegue aprender, e ainda sai com enxaqueca da igreja. Então, com modestia, mas os irmãos têm toda a liberdade. Os encarregados de orquestra foram orientados no ensaio geral que nós tivemos na Campininha, agora recentemente, a cuidar dos músicos, respeitar os irmãos músicos e apoiá-los em tudo que eles precisarem. Essa é a nossa orientação aqui de São Paulo. Irmãos, da minha parte, quero encerrar agradecendo a Deus por tudo que Deus fez para nós esse ano, bem difícil, bem atípico. Nós já passamos de 350 cultos online, para a glória de Deus, alcançando muitas vidas. Tenho muito orgulho desse trabalho que Deus nos deu de fazer. Montiago está todos os dias na rádio, das 6 às 8 da manhã, mas já esteve a madrugada inteira, também fazendo um trabalho, levando a palavra, todos trabalhando, o irmão N trabalhando no administrativo, aqui, presencialmente nessa congregação, em Itapevi também. Então nós temos muito que agradecer ao Senhor, porque Deus foi bom conosco, não olhou nossas faltas, não olhou nossas fraquezas, mas tem vindo ao nosso encontro. Eu não posso falar pelo meu conservo, ele mesmo vai falar por si, mas eu vou falar por mim. Nós não estamos abertos a mais nenhum tipo de discussão quanto à liderança da nossa igreja. Já está definida, a liderança está aqui em São Paulo e permanecerá aqui em São Paulo. Tá certo, irmãos? Nós não vamos discutir mais sobre isso. Qualquer irmão, qualquer congregação, que por algum motivo não se sentir confortável, deve procurar o seu caminho, fazer a sua missão solo e ser feliz, no nome do Senhor Jesus. As diretrizes que nós demos aqui deverão ser seguidas em todo o país, em todo o mundo onde tiver CCA. Nós vamos virar uma igreja só, não uma coxa de retalho, que aqui é de um jeito, lá de um jeito, lá de um jeito. Nós vamos virar uma igreja só. Nós não temos pressa. Nós só não estamos mais abertos para discussão. Irmãos das vossas regiões, cooperadores, anciães, não procurem São Paulo para tratar assunto que vocês devem tratar aí. Nós não vamos atender. Nós não vamos passar por cima do irmão da sua congregação para resolver seu problema aqui em São Paulo. Onde é que a gente lava roupa suja? Na casa. Aí na sua congregação. E quando precisar de nós aqui, nós estamos à disposição, desde que o teu ancião esteja ciente. E ele, junto com você, entre em contato conosco aqui. Essa é uma orientação como o N já passou em outras reuniões, está sendo reiterada essa tarde. Nós pedimos aos irmãos, no nome do Senhor Jesus, cuidem das vossas igrejas, cuidem das vossas congregações, cuida da sua irmandade. Não vá em nenhuma outra igreja senão a convite para atender culto ou qualquer outro serviço. Não adianta atender culto lá em Sorocaba, atender culto lá no Carrão e deixar a minha igreja aqui desassistida. Tem cabimento? Não tem o menor sentido isso. Então é um pedido que os irmãos Samuel e o irmão João Marcos já faziam antes e que nós acreditamos ser o melhor e fazemos agora também. Os irmãos estão muito bem, estão lá acertando os detalhes com a CCB. Estamos sempre em contato com eles, sempre pedindo oração, sempre pedindo ajuda, sempre pedindo conselho. Ainda hoje falei com os dois, hoje mais cedo, irmão Samuel e irmão João Marcos. Eles estarão sempre na comunhão conosco só o resto da vida, não é muito tempo não, mas uns 100 anos mais ou menos. São nossos pais e sempre que nós tivermos dúvida, nós vamos correr nos pés deles, pedir ajuda. Falei com o irmão João Marcos, que está em viagem, falei só pelo WhatsApp, com o irmão Samuel falei pelo telefone, e os dois servos de Deus pediram que vos saudassem com a santa paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus por tudo que o Senhor fez, por esse ano. Me orgulho de estar aqui, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de ter tomado essa empreitada junto da minha família. Não foram dias fáceis, foram dias muito difíceis, mas vos digo no Senhor que faria tudo de novo para ver o que nós estamos vendo aqui. Nós tivemos um batismo aqui alguns dias atrás, que nós íamos batizando o povo no tanque com água e o Senhor batizando com fogo do Espírito Santo.
com a promessa do Espírito Santo. Se isso não for o Senhor, irmão, as pessoas estão casando aqui, as famílias estão sendo geradas, os nossos jovens já começaram a se casar aqui dentro. Se conhecer e se casar, e a obra de Deus já vai passando para outra geração, e nós estamos dando muita, muita glória a Deus por isso. Pedimos as vossas orações que nos ajudem, para que nesse próximo ano o Senhor nos dê força de ajudar os irmãos, vos auxiliar, fazendo cumprir essa palavra que Deus mandou, sendo serviçais também na sua obra. Por essa parte, dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Não, do jovem para Deus seja louvado, irmãos. Amém. Continuação ao que o irmão Rodrigo vinha falando, a respeito dos jovens e das crianças. Aos irmãos que atendem culto, amados, para nosso incentivo, nosso convite, é que os irmãos usem os jovens na obra de Deus. Os jovens, eles têm qualidades mais do que suficientes para atender um culto, para fazer uma oração na igreja, para estar no meio da orquestra, para reger uma orquestra. E os jovens, irmãos, é o futuro da nossa igreja. Então, muitas das vezes, o jovem tem algum costume, alguma pequena vaidade. Nós já fomos meninos e nós casamos com mulheres que já foram meninas também. Então nós não devemos discriminar os nossos jovens, nós devemos abraçá-los em tudo, seja no atendimento de cuidar de um grupo de crianças, seja para dar coloca eles para dar um ensino bíblico, um ensino lúdico, e contar histórias para as crianças, seja homem ou mulher. Então o nosso convite é que os irmãos valorizem os jovens da sua igreja. Gente mais velha, os irmãos que atendem a obra há já algum tempo, sabem muito bem. Pessoas de mais idade têm costumes antigos. E querendo ou não, essas pessoas, esses irmãos, sempre lembram do que se passou. O jovem que estiver na tua igreja, que estiver no meio da tua irmandade, essa é a igreja da vida dele. Ele vai fazer crescer, ele vai brigar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Para ele não tem placa, para ele só tem a obra de Deus sendo expandida na terra. Em Itapevi nós temos tido uma experiência, não por mim, mas pelo servo de Deus que ele atende. Ele aos sábados, ele reúne os irmãos, as irmãs, os jovens. Ele pega o carro e vai passando na favela, vai passando nos bairros e vai trazendo crianças para a igreja. E ali ele faz brincadeiras com as crianças. Se eles quiserem empinar pipa, ele empina. Se ele quiser jogar bola, ele joga. Só que tem um momento em que ele para tudo e começa a falar de Bíblia. Começa a explicar o que é o quê, começa a explicar o porquê que nós seguimos a Cristo e vem ensinando a Bíblia, vem ensinando a fazer oração. Irmãos, e as brincadeiras os jovens já não querem mais. Eles estão só na parte do ensino bíblico e das orações. E dali daquela igreja, os jovens de 14, 15 anos são os que têm trabalhado na divulgação e na expansão do Evangelho. Eles atendem culto, eles atendem ensaio e o Senhor fala na boca deles. Então que possamos fazer da mesma forma, irmãos. Os nossos jovens, sejam meninos, meninas, são servos e servas de Deus. Que da nossa parte, que possamos ter comunhão de comer da boca deles também.
porque o Senhor falará na boca deles e libertará a nossa casa, irmãos, no dia da nossa aflição. As crianças, mesmo que sejam pequeninas, no tempo da alfabetização, faça com que eles entendam o que é Cristo, conta as histórias bíblicas, ore com seus filhos na sua casa, deixa e incentive que eles orem também, porque quando você estiver em aflição, ele percebendo a tua aflição, ele orará por você. E o Senhor fará obra na tua casa, na tua família, na tua igreja. Quanto o irmão Rodrigo já falou a respeito do culto das irmãs, culto das mulheres, nós, amados, devemos ter entendimento em todas as coisas. Por um costume, as irmãs tiveram pouca liberdade na igreja. Um costume de uma outra igreja. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer que as irmãs são varoas, que o Senhor se usa delas. Em dias de aflições, creio que dentre nós há aquele irmão que já foi orar com uma irmã profeta, que já foi orar com alguma irmã. Eu já fui. No dia que eu não podia ter filhos, eu e minha esposa não podíamos gerar, no dia de uma grande aflição da minha esposa, ela foi orar com uma irmã profeta, e a irmã orando falava: irmã, tem alguma coisa comendo, tem algum formigueiro comendo que não deixa a obra ser completa, mas Deus vai te dar a vitória. Ela fez os procedimentos que ela precisava, o Senhor foi com ela, e hoje nós estamos gozando das bênçãos do Senhor na nossa vida. Temos 3 filhos para a honra e glória do Senhor, mas Deus tomou uma mulher na terra para falar com a necessidade dela. Ana não se conformou com a provação que ela tinha. Ela se indignou com a situação dela. E pela indignação de Ana, o Senhor abriu a madre e ela deu à luz a Samuel, que veio e mudou a vida do povo de Israel. Porque por Samuel houve a unção dos reis, houve a unção de Davi, e o nome de Deus está sendo glorificado até os dias de hoje. E quantas outras mulheres que poderíamos falar dentro das histórias bíblicas, mulheres que foram mulher juíza, mulher que governou o povo. Então, irmãos, tenham liberdade na obra e deem liberdade na obra. As mulheres sustentaram o evangelho por muito tempo. As mulheres expandiram o evangelho de Jesus Cristo. A obra de Deus na cidade de Filipos, se lermos as cartas aos filipenses, o apóstolo Paulo, a primeira pessoa que ajudou ele a expandir o evangelho foi Lídia, uma mercadora, uma empresária que vendia pedras. O Senhor se usa das mulheres. Então, os irmãos de todo o Brasil não estejam presos por costumes, mas que possam liberar, convidar, incentivar as irmãs para trabalharem na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Atender culto é bom. As irmãs podem ter a liberdade de atender o culto com as irmãs, mas as irmãs façam culto nas suas casas, façam culto com as suas vizinhas, faça culto com as pessoas da tua família. Enquanto um homem é preso em costume, preso na forma de falar, preso como deve pregar, as irmãs abrem a boca, o Espírito Santo entra e faz a obra que precisa ser feita. Incentivemos o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, amados irmãos. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, que não fiquemos presos nos costumes. Os irmãos perdoem que eu estou lendo aqui. A respeito do que o irmão Rodrigo falou, dos conselhos dos irmãos, dos nossos líderes, fundadores dessa obra, que se não fosse pela coragem que eles tiveram, nenhum de nós estaríamos aqui hoje, pelo menos nesse templo não estaríamos. Os nossos irmãos sempre incentivaram que cada um cuidasse da sua igreja. Tomemos exemplo das igrejas, irmãos.
Tem igrejas que nós nunca ouvimos falar, mas tem 5.000 pessoas, tem 3.000 pessoas. Na rua que o irmão Rodrigo mora, tem uma igreja que ninguém conhece, mas tem 5.000 membros. É isso, irmão Rodrigo? Lá tem culto todos os dias. A sala das crianças é quase do tamanho dessa igreja, e tem 2. Tem restaurante, e ninguém ouve falar. Mas lá está sendo pregado o Evangelho de Jesus Cristo também. Outras igrejas, em Jandira, um irmão que o irmão Samuel batizou na Congregação Cristã do Brasil, quando começou a trabalhar na congregação, saiu, foi para a igreja presbiteriana, participa de um movimento de uma igreja desse tamanhozinho, que congrega 1.500 pessoas, em Jandira. Irmãos, cuidando do nosso povo, incentivando, não com julgamento, mas com amor, com carinho, com dedicação, a obra cresce, irmãos. Não importa se a igreja do nosso irmão está crescendo, importa se o nosso trabalho está florescendo. Nós não queremos, nós não buscamos e nem devemos incentivar que sejamos irmãos que tiram o irmão de uma igreja para levar para nós. Isso não importa, irmãos. Se nossos irmãos estiverem numa igreja onde eles recebem o Espírito Santo, onde eles estão bem, eles estão felizes, a família reunida, Deus os abençoe. Agora, os caídos, os desprezados, aqueles que são cheios de pecados, cheios de vícios, que já foram julgados em outros lugares, esses nós devemos abraçar. Porque o Senhor Jesus julgará a todos nós no último dia. E os nossos pecados, sejam eles pequenos ou grandes, para Deus tem o mesmo valor. Então nós estamos na cláusula da misericórdia. Então nós devemos convidar essas pessoas caídas. Aqueles que já foram, irmãos, quantas histórias conhecemos de alguém que tinha uma condição dentro de alguma igreja, tocava algum tipo de instrumento, e de repente chega alguém, um líder, um chefe, um ditador, e fala: não, você não pode, você não tem testemunho. Irmãos, se lá não tem testemunho, seja em que igreja for, aqui nós queremos aprender juntos a ter testemunho. Nós queremos alcançar os céus juntos, irmãos. Não importa a maneira como a pessoa está, importa que com amor o Senhor vai limpando as feridas, vai trocando as vestes, e quando você menos espera, o Senhor está falando pela boca dessas pessoas também. O Senhor Jesus, quando Ele esteve na terra, no ministério, por onde Ele passava, Ele curava, Ele libertava aqueles cegos que não viam, os cegos que enxergavam, mas não viam o poder do Senhor, mas eles eram libertos, os coxos, os paralíticos, as prostitutas. Também o Senhor tinha no meio dele os senadores, tinha no meio deles os publicanos, os cobradores de impostos, que eram mal vistos na sociedade. Irmãos, só aqueles santos dos templos que demoraram a se chegar. Mas o Senhor foi trazendo a todos, e o povo foi se aumentando, e chegamos até hoje recebendo a virtude do Espírito Santo sobre nós, pelo trabalho que foi feito lá no passado. Então não julguemos, irmãos, não julguemos, que deixemos e entendamos a nossa condição. Os irmãos que nos acompanham, anciães, cooperadores, diáconos, cooperadores de jovens, irmãos músicos, entenda a tua posição na igreja. Você é servo, você trabalha para o teu Senhor, e o teu Senhor não quer que você despreze ninguém. Todos são bem-vindos na casa do Pai, porque quem fala com Ele é o Espírito Santo. Glória ao Senhor. Também, irmãos, aqui os outros assuntos o irmão Rodrigo já falou. Nós devemos, amados, nós já falamos isso no culto por esses dias, nós precisamos ter conhecimento
e saber de onde nós viemos. Precisamos entender o que é que nós estamos fazendo na igreja. Irmãos, para ser como outros, há igrejas grandes, ricas e poderosas que poderíamos estar frequentando outros templos. Mas precisamos entender, amados, que nós somos fruto de um avivamento. Nós somos frutos de uma época em que o Espírito Santo foi inundado no meio de um povo. E nós não podemos nos esquecer que houve um tempo em que os costumes estavam consolidados ali na cidade de Los Angeles, e uma mulher, uma irmã da cor negra, ela tocando piano na casa dela, muito pobre, o Espírito Santo desceu sobre ela. E ela começou a falar em línguas estranhas. E o esposo dela recebeu o Espírito Santo e começou a ministrar. E ele não tinha leitura, ele era pobre, ele era discriminado. Quando ele lia, ele não lia com virtude, ele lia com dificuldade. Se os irmãos olharem na internet, os milagres da rua Azusa, os irmãos entenderão tudo e acompanharão tudo que nós estamos falando. E só que o Espírito Santo começou a tomar aquele povo. Um pequeno povo começou a se juntar os estrangeiros, os pobres, os discriminados, os doentes, os paralíticos. E na rua onde eles se congregavam, ficou conhecida por ser um lugar onde abandonavam as cadeiras de roda, as muletas, porque as pessoas recebiam cura pelo Espírito Santo. Então nós somos fruto, nós somos filhos desta obra que o Senhor fez ali naquele país. Onde eles se encontravam era uma casa antiga, uma casa de madeira, e as pessoas iam entrando para receber o Espírito Santo, elas iam entrando para receber a cura, e o chão cedeu, o chão quebrou, eles caíram. Eles caíram, mas a glória se sustentou, a glória ficou em pé. E aquele movimento expandiu para o meio dos Estados Unidos, para um outro povo excluído. Chegou na cidade de Chicago. E esse movimento começou, irmãos. E começou o Senhor a despertar um de um lugar, outro de outro, para conhecer aquela novidade. A novidade da manifestação do Espírito Santo. Isso acontece de tempos em tempos. Isso acontece de séculos em séculos. Outro tempo que a igreja estava esfriada, o Senhor tomou um jovem nos Estados Unidos que originou a igreja metodista que nós conhecemos, John Wesley. Ele, buscando o Espírito Santo, o Senhor se manifestou no meio daquele povo. 3.000 pessoas assistiram um culto sem microfone, sem templo, à luz do dia, e se converteram, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Passados séculos aconteceu isso no início de 1900, na cidade de Chicago. Os irmãos se reunindo, um italiano de uma igreja italiana, entendendo pela leitura das Escrituras que ele devia receber a salvação passando pelo serviço do batismo por imersão, o Senhor despertou ele de uma maneira que ele não tinha paz, e ele chegou a essa irmandade na cidade de Chicago, nesse grupo inanimado, não tinha placa, eles só buscavam o Espírito Santo sobre eles. Aqueles irmãos, recebendo aquela orientação, saíram numa expedição, numa cruzada evangelista. Alguns irmãos, para chegar na cidade de Chicago, vieram da Suécia, congregando nesse mesmo tempo com esses irmãos. Saíram numa cruzada evangelística para a América do Sul. Chegou na Argentina, o irmão Luiz Franciscon, não foi bem recebido, veio para o Brasil, foi para o Paraná, não foi recebido. Chegou em São Paulo, sempre no meio da comunidade dos italianos, e o Senhor se manifestou no meio daquele povo e deu-se início a essa igreja que somos oriundos deles, da Congregação Cristã do Brasil.
Outros evangelistas vieram e pararam na cidade de Belém do Pará e criaram um movimento que mais para frente deu-se nome de Assembleia de Deus. Somos todos irmãos, frutos do mesmo trabalho, fruto da mesma experiência, fruto do mesmo tempo. E outra pessoa, não sei se homem ou mulher, canadense, que veio ao Brasil e instituiu um movimento que deu origem à Igreja do Evangelho Quadrangular. Irmãos, por que falamos isso? Aos irmãos que nos assistem, nós não podemos aceitar a normalidade. Nós não podemos aceitar um culto regular. Somos fruto de um tempo onde os homens achavam que éramos loucos, porque sobre nós havia o governo do Espírito Santo. Então, se acham que você é normal, você precisa orar mais, precisa buscar mais o Espírito Santo, porque quando encostarem em você, precisam receber virtude. Quando o teu povo vier na tua igreja, tem que ser um depósito de bengalas e de cadeiras de roda na tua igreja. Ah, mas o meu povo é pequeno, nem a minha família congrega comigo. Ora mais. O irmão pregou aqui a respeito de Elias. Em Tiago, na epístola de Tiago, o apóstolo Paulo explica porque que quando Elias falou, pela minha palavra não choverá. Porque ele estava orando, irmão. Ele orou incessantemente. Então nós, pela oração, devemos ser visitados, a nossa igreja tem que ser visitada, o nosso povo tem que ser visitado pelo Espírito Santo, irmãos. Não importa a placa, não importa se a igreja tem ar-condicionado, não importa se o povo que frequenta a tua igreja tem roupa boa ou roupa ruim, não importa se vocês estão num bairro bom ou na periferia ou até dentro de uma favela. Importa que você tem que buscar, saber que você é fruto de uma igreja de desprezado, fruto de uma igreja de pessoas pobres e analfabetas, mas que o Espírito Santo tomava um povo e você é fruto desse movimento também. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós não temos condição de dar a cura. Nós não temos condição de dar empregos. Nós não temos condição tampouco de salvar a nossa própria alma. Mas temos que entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que entender o que é que nós somos filhos de onde que saiu esse movimento. E se te cai bem para você, seja bem-vindo. Se não cai bem para você, tem que procurar outra igreja. Porque aqui é igreja de gente maluca, irmãos. Aqui nós cremos naquilo que não vemos. Alcançamos o impossível. E o Espírito Santo há de ser manifesto no meio de nós. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, recebam, irmãos, esses conselhos. Recebam a visitação do Espírito Santo. Busquem incessantemente essas coisas, que o Senhor se fará manifesto no meio de nós. Mais alguma coisa, irmão Rodrigo? Covid. Faltou alguma coisa explanarmos aqui, irmão? A respeito do Covid, só tomar cuidado para que na simplicidade o irmão não fale que é uma doença espiritual de quem está fraco, se aconteceu começou a surgir. Tá. E quanto aos demais assuntos do que falamos, está tudo bem? Bom, irmãos, a respeito do tempo que nós estamos vivendo da Covid-19, é um vírus, ele a maioria das pessoas passa que nem sente. Não repeti o exame, mas eu fiz o exame em abril, junho, que já passou que eu estava imune. Na mesma época do irmão Bruno e do irmão Tiago, acho que o irmão Bruno me transmitiu esse Covid num dos cultos online que nós fizemos, irmãos. E nós, só que para algumas pessoas é um vírus mortal. Não sei, não sou médico. Acabou de falecer nessa noite um empresário que tinha toda a condição do mundo de se tratar, o senhor Walter Torre, um homem que construiu as maiores obras de São Paulo com 64 anos.
sucumbiu a essa enfermidade. Outras pessoas, família da irmã Kátia, outros irmãos aqui dessa nossa congregação, sofreram, uns conseguiram sair, outros sucumbiram a essa enfermidade. Logo no começo da pandemia, uma pessoa muito amiga nossa, um senhor de 50 anos, mas muito jovial, gozando de perfeita saúde, logo nos primeiros dias, não tinha nem tido lockdown ainda, foi acometido essa enfermidade, 30 dias entubado, faleceu. Então nós devemos ter cuidado, irmãos. Isso não é uma doença espiritual, isso é um vírus, isso é uma pandemia. O mundo já passou por outras pandemias. Essa pandemia já matou nos Estados Unidos, na internet está essa notícia hoje. Só nesse ano, essa pandemia já matou mais do que os anos da Segunda Guerra Mundial matou de americanos. Ela é perigosa, nós devemos nos precaver. Haverá, com a ajuda de Deus, a vacinação a toda a população, a imunização da população nos próximos poucos meses ou dias, mas enquanto não há imunização, devemos redobrar a nossa atenção e o nosso cuidado. Final de ano, normal, que haja movimentação de festas, de encontros, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelas nossas empresas, pelos nossos empregos, nossos colegas de trabalho. Cuidado, irmãos, cuidado. Não sendo necessário, não esteja junto. Não sendo necessário, não frequente o mesmo lugar. As pessoas acabam num evento de festas, acabam tomando alguma bebida alcoólica, e aí o cuidado, a precaução passa e a pessoa já não toma mais cuidado, ou numa alegria de rever um parente, alegria de rever um amigo, as pessoas acabam se dando, simplesmente se encostar, ou estar perto falando. Então, cuidado, irmãos. No transporte coletivo, no caminho da tua casa, do teu emprego, da igreja, não cumprimente dando as mãos, não dê beijinho, fale numa distância segura se a pessoa não estiver usando máscara, procure estar no ambiente público sempre de máscaras e lave bem as suas mãos, lave até o antebraço, lave o seu rosto. Dentro da tua casa, cuidado com as pessoas que frequentam a tua casa, tira o sapato na porta, se possível tira um pouco da roupa que você está coberto nela. Irmão, fazendo assim, nós passaremos e seremos imunizados e o Senhor será glorificado por nós. Está bem assim? Os irmãos que nos acompanham pela internet, se tiver mais alguma necessidade, os irmãos podem nos procurar que poderemos dar esclarecimentos. Essa segunda onda da pandemia chegou com muita força, que pegou o povo despreparado. E aonde chega, os hospitais enchem e as pessoas acabam falecendo. Então nós devemos ter cuidado, irmãos. Segundo a orientação que nós recebemos do diretor da UTI do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, ele falou: meus amigos, a partir do final dos primeiros 15 dias de dezembro, se possível, nem saia de casa, porque vai pegar fogo a pandemia. O sogro dele está internado. Um senhor, seu João, até na última oração, se pudermos orar por ele, o sogro dele está internado com essa situação. Então, chega em todas as casas, irmãos. Na minha casa, na minha família, eu acho que 8 ou 9 pessoas foram acometidas dessa enfermidade. Conselho dado, que possam receber os irmãos como uma instrução, e que em tudo por nós o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Nesta tarde, houve oração aqui na nossa congregação, e o Senhor confirmou, irmãos, em oração, não por privilégio, mas por misericórdia, alguns irmãos, irmã, para trabalharem no Evangelho de Jesus Cristo. Esses irmãos não irão receber uma divisa de honra
eles receberão uma divisa de trabalho que eles precisam reiteradamente das nossas orações. E pedimos que os irmãos orem por quem foi apresentado, por quem foi orado, e também que oremos um pelos outros para que o Senhor nos dê força, irmãos, de caminharmos. Nesta tarde, para a cidade de Mairinque, foi, irmãos, orado o irmão Paulo Batista, que era porteiro naquela congregação, e o Senhor confirmou para o ministério de diácono. Glória ao nome santo do Senhor. Também na cidade de Mairinque, a irmã Isabel do Nascimento Batista, que é música, ela é organista ou é música, irmão? Musicista, organista, já tem mais de 30 anos batizada, foi orado e o Senhor confirmou a serva de Deus para exercer o ministério na obra da piedade. Glória ao nome santo do Senhor. Na Vila Carrão, o irmão que exerce o cargo de porteiro, já tem mais de 15 anos batizado. O irmão Jeremias de Castro Sobrinho, o Senhor confirmou o servo de Deus para o ministério de diácono. Glória ao nome santo do Senhor. O irmão, também na Vila Carrão, já vem exercendo como encarregado local de orquestra, o irmão Aguinaldo Eugênio Leite. O Senhor confirmou o servo de Deus para o ofício ministerial de cooperador. Glória ao nome santo do Senhor. E a irmã, também na Vila Carrão, irmã Zélia Maria Machado, Eugênio Leite, o Senhor confirmou a serva de Deus para o ministério na obra da piedade. Glória ao nome santo do Senhor. Os irmãos orem pelos servos, pelas servas de Deus, para que o Senhor dê a eles uma boa guia e encha-as da virtude e da visitação do Espírito Santo. Vamos agradecer a reunião, irmãos? As carteirinhas do ministério ficaram centralizadas no irmão Eliezer, que vai compilar todos os dados e mandar para a administração. Então, os anciãos devem procurar o Eliezer assim de Araras. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, aos irmãos que estão aqui na congregação, toda a carteira de habilitação ministerial, os irmãos anciães que são responsáveis por distribuir as habilitações, essa é uma habilitação para o irmão exercer localmente nas administrações. Os irmãos devem procurar, irmãos, pelo WhatsApp, ou ligando, ou mandando mensagem em e-mail, o irmão Eliezer, ancião de Araras. Esse é o servo de Deus responsável por fazer a distribuição das carteiras, das habilitações ministeriais na congregação cristã apostólica. Irmão Rodrigo, irmão, agradece? Irmão Jean. Irmão Marcos. Irmão Marcos. Quem que agradece? Em agradecimento, amados irmãos, a essa reunião, vamos agradecer ao Senhor com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Glória a Senhor. Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Nosso bondoso Deus e glorioso Pai, diante da tua presença, Senhor, nós ainda nos encontramos de joelhos dobrados, Senhor, de coração humilhado a Ti. Aleluia. Nesse momento, para Te agradecer, Senhor, por todo esse santo movimento a qual o Senhor tem preparado nessa santa reunião ministerial, Glória a Deus. aonde, Senhor, nós percebemos e sentimos, Senhor, a Tua presença, a Tua presidência, Senhor. Ó Senhor, nós queremos tanto acertar diante de Ti,
E nós te pedimos, Senhor, nos ensina cada vez mais, Senhor, aquilo que há em nós, que precisa ser consertado, que precisa ser esclarecido. Queira cada vez mais ter paciência conosco e melhor nos ensinar a fazer a tua vontade na terra, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos que estiveram aqui presentes, quem presidiu, Senhor, quem controlou a parte da transmissão, teu servo que fez a oração, teus servos que explanaram os assuntos, Pai. Queira abençoar e guardar cada um deles, Senhor, ao retorno para os vossos lares provisórios. Também, Senhor, abençoa cada um que está assistindo a transmissão, Senhor. Teve desejo muitas vezes de estar aqui, não teve condição por um motivo ou outro, mas o Senhor foi aquele que preparou essa forma, esse meio, Senhor, dos teus filhos e das tuas filhas também participarem à distância. Em tudo, Senhor, nós vamos te pedir as tuas bênçãos, Senhor, e te agradecer em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Escolhe 290. Vamos agradecer essa reunião, amados irmãos, com o hino 290. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Mais algum anúncio, irmãos? Irmão Rodrigo? Tudo certo? Sim. Bom, irmãos, aos irmãos que nos acompanham pela internet, culto hoje às 20 horas, haverá culto presencial para a nossa Irmandade aqui em Alphaville. Todos os irmãos que nos acompanham de todo o Brasil são convidados a participar conosco através do YouTube e do Facebook. E amanhã, às 8h30, teremos um ensaio geral com a orquestra para agradecer ao ano que nós tivemos, que ainda com prova, mas o Senhor esteve conosco. E nós reforçamos, irmãos, se você está com o seu instrumento parado, se você alguém disse que você não pode tocar, venha, congregue conosco, participe do ensaio e o Senhor guiará os teus passos nessa terra também. Também, irmãos, após o ensaio, haverá o santo serviço de culto com serviço de Santa Ceia. Toda a Irmandade é convidada a participar, ao menos aqui em Alphaville, nos cultos de domingo pela manhã, será a última Santa Ceia do ano. Daí terá os cultos da noite e da terça-feira. Tá bem assim, irmãos? Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe a todos, que possa guiar os passos dos irmãos, das irmãs, e saúdem as vossas congregações com a santa paz de Deus. Amém. Que a santa paz de Deus, o conselho da sua palavra, os conselhos que foram transmitidos nessa reunião, a comunhão desse culto, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.